Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos nesse momento de culto, de oração, de louvor, de celebração da palavra. E o convite é o do Salmo 68, Salmo do dia, hoje, 7º domingo de Páscoa. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Vamos iniciar esse nosso culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós, como filhos queridos, nos achegamos junto ao nosso Pai amado. Ele é nosso Pai amado e nós, seus filhos queridos, porque Ele nos aceitou em Jesus Cristo, cobriu cada um de nós com sua graça, perdoou todos os nossos pecados. E nós, diante dele, mantemos sempre a humildade e, ao iniciarmos um culto, demonstramos essa nossa humildade através do reconhecimento de nossa falhabilidade como seres humanos e fazemos isso através da confissão de nossos pecados. Por isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos, evidentemente, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vamos orar e confessar os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Bem, tendo confessado assim, através dessa oração, os vossos pecados, e confiando no perdão de Deus, e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado, eu vos anuncio a graça de Deus, e da parte por Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo escolhido para esse 7º domingo de Páscoa é o Salmo 68, e os versículos 1 a 10, onde lemos: Deus se levanta e espalha os seus inimigos, os que o odeiam serão derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Cante em louvor a Deus, cante em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu
e o céu derramou chuva, por causa da vinda do Senhor, de Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, com a tua bondade cuidaste dos pobres. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo o tempo será. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar. Onipotente Deus, dirija a nossa vida segundo a tua vontade. Que possamos te servir com coração sincero e isentos de maldades. Suplicamos-te isso mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos fazer a nossa primeira leitura bíblica, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 16. A escolha de Matias. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se derramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama, que quer, na língua deles, dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. E em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias,
que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Assim termina essa leitura, primeira leitura desse domingo. Vamos para a segunda leitura bíblica, que é a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, o capítulo 4, versículos 12 a 19, e depois continuando no capítulo seguinte, capítulo 5, versículos 6 a 11, onde nós lemos: Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova da aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se alguém de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse seu nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre as suas promessas. Depois, no versículo 6, capítulo seguinte: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A ele seja o poder para sempre. Amém. Assim termina a nossa epístola. Vamos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos também depois leve reflexão sobre este Evangelho do 7º domingo de Páscoa. Nós lemos assim em João capítulo 17, versículos 1 a 11. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 até 11. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua gloriosa natureza. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste.
E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a Tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem Tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram Teus e Tu os deste para mim. Eles têm obedecido a Tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de Ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que Tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo o que é meu é Teu, e tudo o que é Teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de Ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do Teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como Tu e eu somos um. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que o Deus Espírito Santo abra o coração de cada um de nós, a mente, para que possamos refletir na palavra do Santo Evangelho recém-ouvida e que essa palavra traga ao nosso coração consolo e forças também para enfrentarmos os desafios da nossa vida e vivermos assim uma vida sempre mais plena com a presença de Deus, em particular do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Bom, eu destaco algumas palavras aqui desse evangelho que nós ouvimos há pouquinho, que é uma oração. Jesus ora a favor dos seus. E a oração dele pelos seus, ela tem um pedido muito claro.
nós ouvimos aqui uma parte da sua oração que continua, e o pedido adiante, ele novamente é repetido por Jesus. E eu chamo a atenção para o último versículo que lemos, o 11, onde ele pede então ao Pai, eu peço em favor deles, diz ele no versículo 9, e depois ele diz, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Um dos conceitos fundamentais da fé cristã é evidentemente Deus, um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas eternas. Jesus aqui mesmo diz que ele tinha toda a glória de Deus já desde antes da fundação do mundo. Mas Jesus, o Filho, veio ao mundo com a missão de salvar todos os pecadores, salvar a todos nós através do seu sacrifício e também cumprir a lei em nosso lugar, para que assim nós pudéssemos ter novamente acesso a Deus e assim garantida a vida e a eternidade, pelo perdão de todos os nossos pecados e pela aceitação do Pai. E há uma união entre Jesus e o Pai, bem como com o Espírito Santo, quando ele diz, eu e o Pai somos um. E o pedido dele ao Pai é que os seus sejam um também. Jesus está pedindo unidade para os seus seguidores. Ele está pedindo união para os seus seguidores. Aliás, essa é a grande missão de Jesus, estabelecer a união entre nós e Deus, que estávamos separados por causa das nossas injustiças. As nossas injustiças nos separaram de Deus. Mas Jesus veio ao mundo e foi justo e sofreu pelas nossas injustiças, de forma que através dele novamente temos acesso ao Pai e união com Deus. Então a grande missão de Jesus foi a união com Deus. Porque essa é uma das características de Deus, é a busca sempre da união. É a busca sempre da unidade. É a busca contínua e constante da comunhão. Porque esta é a característica de Deus. Há uma pluralidade em Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nessa pluralidade há uma comunhão, de tal forma que há um só Deus. Eu e o Pai somos um. E que os que tu me deste sejam um também. Jesus pede união. Então, uma das características, evidentemente, uma das características nossa, fundamental como cristãos, também é a união. Bem, nós percebemos união na própria revelação de Deus. Em Jesus Cristo nós temos primeiro essa união com o Pai, mas também quando ele entrou no mundo, ele se uniu à natureza humana. E há uma união entre o divino e o humano na pessoa de Jesus. Inclusive, nós percebemos isso na comunhão, na Santa Ceia. É a união. Não é simples transformação. Jesus não se transformou em homem quando ele desceu do céu e nasceu de Maria. Ele se uniu com a natureza humana. A mesma coisa acontece no sacramento da Santa Ceia, no pão e no vinho. Não há uma transformação em corpo e sangue. Acontece o mesmo. Duas naturezas se unem, a natureza humana e a divina, no pão e no corpo de Cristo, e no vinho e no sangue de Cristo. Comunhão, união. A mesma coisa acontece também no batismo, quando uma criança ou uma pessoa é levada ao batismo. É utilizada a água. Mas nessa água
existe uma união, uma comunhão sacramental entre a água e a palavra. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja também é chamada de comunhão, de união dos santos, de comunhão. Mas há um esforço extraordinário das trevas na divisão e na separação. Continuamente a igreja ela é ameaçada pela separação. Se nós olharmos hoje a situação da igreja cristã, nós podemos perceber que há um grande esfacelamento e os cristãos se dividiram em enormes diferenças de interpretação da Escritura Sagrada. Mas, na verdade, no fundo, os de Cristo mesmo não estão desunidos, permanecem unidos. Por isso há um conceito já desenvolvido por Lutero, quando ele fala em duas igrejas, uma igreja visível, uma igreja institucional, uma igreja denominacional e uma outra igreja universal, uma outra igreja que é do mundo todo, que é a união de todos os cristãos, que ele chama de igreja invisível. Essa é a igreja que Deus vê, que é a comunhão de todos aqueles que de fato creem. A garantia de nós estarmos pertencendo a uma igreja visível, a uma igreja institucional, não é a garantia de estarmos de fato na igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela quer fé e ela não está dividida. A oração de Jesus, ela foi aceita pelo Pai e não está dividida, porque a igreja cristã é a comunhão de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas, evidentemente, que nós precisamos continuamente estar alertas, porque as trevas atacam a igreja justamente neste ponto, na divisão. Se Deus é comunhão, se Deus é integração, se Deus é inclusão, as trevas são sempre discriminação, exclusão e discriminação. É a característica das trevas, é a característica do mal. Dividir, separar, criar conflitos, criar confusão, criar guerras, criar, enfim, animosidades entre as pessoas. Isso acontece também na igreja cristã e é a vitória de Satanás quando essas coisas de fato se consumam, quando a divisão se implanta, quando a discriminação se coloca como realidade, muitas vezes, entre os cristãos. Quando a discriminação e a exclusão passam a fazer parte de alguns conceitos que muitas vezes podem entrar na igreja. Essa é a vitória de Satanás. Aliás, diabolos, dia significa separação. Essa é a grande característica do diabolos, é dividir, separar. A grande característica de Deus é símbolos, que seria o contrário, a união. Por exemplo, a cruz, o maior símbolo da igreja cristã, é a união de um sinal, é a união de uma forma, a cruz, com um grande significado, o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Esse é o símbolo da cruz. Por isso ele, nós poderíamos dizer assim, espanta o diabolos. Não ela como objeto, mas ela como significado, unido a um objeto, que é a cruz. Por isso nós usamos a cruz, porque ela simboliza uma forma que tem um significado, que é o sacrifício redentor de Jesus. E ao Jesus se sacrificar por nós, ele nos arrancou das trevas, ele nos arrancou do domínio do mal, e ele nos colocou no reino do bem, nos colocou no seu reino,
nos colocou como filhos de Deus, livres da opressão das trevas e do mal. Por isso, o nosso grande desejo também, como os cristãos, sempre será também o esforço por união. Evidentemente que a desunião, ela normalmente vem de um coração arrogante, vem de um coração orgulhoso. Por isso, uma das características do cristão é a humildade. Diante de Deus, ele reconhece as suas falhas, ele reconhece o seu orgulho, ele reconhece a sua arrogância e pede a Deus para perdoar e ajudar para que não seja arrogante. Porque a arrogância, ela divide, a arrogância separa, a arrogância é um abraço ao diabolos que quer a divisão, que quer a separação da igreja. O apóstolo Paulo, ele já quando escreve aos Gálatas, ele diz: desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre homens e mulheres, todos vocês são um, só por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, num tempo onde havia uma discriminação muito grande entre homem e mulher, num tempo que existia muita discriminação dos judeus para os não-judeus e dos não-judeus para com os judeus, num tempo que havia muita intriga entre grupos, o apóstolo Paulo diz que não há diferença entre aqueles que estão em Cristo Jesus. É claro que Paulo assim faz uma referência, tem uma lembrança desta oração, deste pedido de Jesus ao Pai. Pai, assim como eu e tu somos um, eu te peço que aqueles que tu me deste sejam um também. E para sermos um, nós precisamos ser humildes, nós precisamos confessar nossa arrogância, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos, a partir disso, não fazer mais diferenças entre pessoas, mas viver a aceitação, viver o entendimento, viver a paz. Que assim seja pelo poder e dom do Espírito Santo no coração e na vida de todos nós. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Vamos orar. Onipotente e sempiterno Deus, Tu és digno da nossa reverência. Com humildade te agradecemos pelas tantas coisas boas que Tu derramaste na nossa vida. Tanto coisas temporais, materiais, quanto também espirituais, que mesmo sem mérito, dignidade de nossa parte,
tu nos concedeste. De modo especial, nós queremos te louvar porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, a pregação. Temos a oportunidade de estar na tua igreja. Porque a igreja invisível é esse grupo todo unido na mesma fé que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Bondoso Deus, nesse momento quero te pedir em especial em favor de todos aqueles que pregam a tua palavra, para que preguem sempre no poder do teu Espírito Santo e segundo a tua revelação, que está contida na Escritura Sagrada. E ajuda a todos aqueles que ouvem a compreenderem a tua palavra, ou pelo menos aceitarem, confiarem nela. E que o Espírito Santo, assim, através dela, possa consolar as pessoas, fortalecer a fé delas, enfim, animá-las para o amor e para o comprometimento, o compromisso contigo. Bondoso Deus, olha com misericórdia para o nosso país, nesse momento de grave crise principalmente de saúde, crise econômica, mas em particular crise na área de saúde por causa dessa pandemia que tem assolado o nosso país, contaminado tanta gente e trazido a morte e o medo. Bondoso Deus, que possamos buscar em Ti sempre a coragem, a força, o ânimo para continuarmos a nossa vida com esperança, com fé. Querido Deus, olha especialmente aos idosos, aqueles que se encontram em uma situação mais frágil diante dessa ameaça. Proteja-os, especialmente olha para os familiares que cuidem dos seus idosos, dos seus avós, dos seus pais, da melhor forma possível. Bondoso Deus, nesse momento, olha para aquelas pessoas que estão nas UTIs do país, agonizando. Se for da tua vontade, ó Deus, que possam se recuperar e voltar para os seus familiares, segundo tantas expectativas que existem. E atende às orações em favor dessas pessoas que nesse momento devem estar chegando à tua presença. Bondoso Deus, eu quero te pedir agora em especial também ao pai da Luznete, meu sogro Vanderlei Neitzel, lá em Baixo Guandu, que está bastante abatido por causa do falecimento por coronavírus do seu grande amigo e irmão na fé também, Geraldo Bueno, que também foi muito importante na minha vida quando eu fiz meu estágio há 40 anos atrás lá em Baixo Guandu, e ele me recebeu juntamente com o seu Vanderlei, era membro também da diretoria na época, e agora com 81, 82 anos faleceu, vítima do coronavírus. Consola especialmente os filhos e demais parentes, netos, nesse momento de dor e de ausência. Olha também para o meu sogro, que está bastante abatido em função disso. Bondoso Deus, olha para todos os irmãos também de nossa congregação, Cristo de Uberlândia, olha para os irmãos também que moram em Uberaba, da paróquia, e também de Patrocínio, com carinho, especialmente pelas mães jovens que tiveram seus filhos há pouco tempo atrás, que possamos assim, nos próximos dias, nos encontrar também, se for assim da tua vontade, para o batismo. Bondoso Deus, com tua graça e misericórdia, olha para as crianças também, para os jovens. Enfim, ó Deus, nós te pedimos em favor de todos, confiando na tua graça, na tua misericórdia e no teu amor. Colocamos nossa vida nas tuas mãos e que aconteça conosco o que for da tua vontade e que possamos sempre ser suficientemente fortes para aceitar a tua vontade e para seguir nossa vida em frente conforme os teus desígnios.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos da congregação de Uberlândia, Uberaba e Patrocínio, esperamos que possamos nos ver nos próximos dias. Se assim for da vontade de Deus, vamos ver se logo, logo possamos nos encontrar. Nesse momento, para agradecer ao nosso irmão, pianista, o Sávio Valadares, que coloca sempre à disposição da nossa comunidade de Cristo os seus dons, pianista, Sávio Valadares, nosso irmão da congregação. Bem, eu agradeço também aos demais músicos também, que evidentemente sempre participam dos nossos cultos e agora estão sem poder se reunir. Agradeço, eu acho que está bastante ansiada também para começar os nossos ensaios de coral, os nossos cantores, a regente, a Lília, e os demais músicos também. Eu agradeço a Aline, que sempre coloca essa mensagem no YouTube. Enfim, agradeço a todos os nossos irmãos, as suas orações, a paciência e o amor pela nossa congregação, pela nossa igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Por Cristo, nosso Senhor, a diretoria também da comunidade. Que Deus recompense a todos e que Deus abençoe a todos. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.